TV Norte, SBT Boa Vista, uma emissora do Grupo Norte de Comunicação. Programa Povo na TV. Oferecimento. Baratão dos Óculos. O barato que você pode confiar. Roraicap. Contribua com a PAI. Faça o bem que a sorte vem. E portalnorte.com.br. Mais que um portal. Seu Norte. 11h06 e o programa Povo na TV já está no ar. Muito bom dia você que está sintonizado no canal 12.1. Hoje, segunda-feira, estamos aí em clima europeu, iniciando mais uma semana. Uma ótima semana para você. Lembrando que o nosso compromisso é todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 11h30 até meio-dia e 30, com muita notícia e informação para você. Hoje estamos iniciando mais uma semana. Feriadão aí prolongado, tem muita gente que está em casa aproveitando, descansando, e a gente está aqui para trazer notícia no conforto da sua casa, viu? O programa de hoje está muito movimentado, tem muita coisa, tem atualização, tem notícia realmente muito triste, né? Que a gente amanheceu aí essa segunda-feira, então todas as informações você acompanha no programa de hoje. Já participa junto com a gente, 91 51 91 26, esse é o contato direto com a programação ao vivo e também fora do ar. Então não deixe de participar, porque o programa Povo na TV já está no ar. Onze horas e 7 e o programa Povo na TV já está no ar. Uma ótima segunda-feira para você, uma ótima semana. Hoje, gente, é dia 21, feriado aí de Tiradentes, e tem muita coisa especial para o programa de hoje. Inclusive, nós vamos ter uma entrevista ao vivo para falar sobre esse feriado, por que essa data foi escolhida aí para o pessoal que está em casa descansar. Pois é, precisam entender um pouquinho do significado e muita coisa também, atualização, né? O final de semana foi muito movimentado, muita gente aí começou desde sexta-feira, já aproveitamos, já descansando, e aí a gente está na segunda-feira para trazer essas informações para vocês. Uma notícia não tão positiva a gente já traz para vocês iniciando o programa de hoje, o João Corrido dessa manhã. A gente vai acompanhar agora uma reportagem sobre a trajetória do Papa Francisco. A gente vai ver e entender porque a gente amanheceu com notícia muito triste. Vamos ver. Jorge Mário Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires. Filho de imigrantes italianos, viveu a infância nesta casa no bairro de Flores, na capital argentina. Na juventude, Bergoglio precisou retirar parte do pulmão por causa de uma doença respiratória. Foi arcebispo de Buenos Aires e pautou a vida pública dentro da igreja pelo compromisso e dedicação aos mais pobres. Já era noite no Vaticano em 13 de março de 2013, quando Jorge Mário Bergoglio se tornou Francisco, o primeiro Papa sul-americano da história. O nome foi uma homenagem a São Francisco de Assis, que dedicou a vida aos mais humildes. A trajetória do novo Papa como chefe da Igreja Católica começou de maneira diferente, substituindo o alemão Bento XVI, o primeiro pontífice a renunciar em 6 séculos. A escolha de um Papa argentino fez os nossos hermanos se emocionarem. Lágrimas de orgulho e de alegria de milhares de fiéis que acamparam dia e noite para ver Francisco chegar ao posto máximo do catolicismo. Ao longo dos anos de pontificado, viajou por dezenas de países. O primeiro deles, o Brasil, apenas 4 meses após se tornar Papa. Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude sob um forte esquema de segurança. O período à frente da Igreja também ficou marcado por falas e propostas progressistas dentro dos padrões da religião católica. Em discursos e entrevistas, defendeu o acolhimento de homossexuais e propôs que casais divorciados possam comungar. Durante a pandemia, protagonizou essa imagem histórica, a de um pontífice que reza diante de uma praça de São Pedro deserta por conta do confinamento.
Nos últimos anos, Francisco vinha se locomovendo com uma cadeira de rodas por causa das dores nos joelhos causadas por uma artrose. O Papa chegou a admitir que pretendia renunciar se as condições de saúde se agravassem. Os problemas respiratórios também foram ficando mais frequentes, a ponto de Francisco deixar de fazer leituras durante as celebrações. Em fevereiro de 2025, o Papa foi internado por conta de uma pneumonia dupla e uma infecção respiratória polimicrobiana. O quadro de saúde do pontífice era grave. Mesmo assim, depois de mais de 5 semanas, o argentino se recuperou e recebeu alta. Debilitado, despediu-se da vida cumprindo o papel a qual foi designado, o de deixar o legado de uma igreja mais justa e mais humana a um próximo Papa, que em breve será escolhido e dará continuidade à história. O Papa Francisco deixou o mundo em luto e o bispo de Roraima, Dom Evaristo, está neste momento dando uma coletiva sobre esse assunto. E é isso que a gente vai entrar ao vivo agora para vocês, mostrando um pouquinho do que está ocorrendo por lá. Vamos ver. Ou a cada vez mais sermos uma igreja simples, uma igreja sinodal, uma igreja comprometida dentro da realidade do nosso povo. Nós não podemos esquecer que a construção que temos ao lado dessa rádio, a Casa da Caridade, foi financiada pessoalmente pelo Papa Francisco através das ajudas que ele tem de todo o mundo para essa finalidade. Mas eu tive um outro momento de encontro bastante longo com o Papa Francisco, foram 21 dias durante o Sínodo para a Amazônia. E depois, durante a visita ad limina, a visita que os bispos prestam ao Papa de 5 em 5 anos, fazendo um relatório da evangelização na sua diocese, e no ano passado encontrei com o Papa Francisco em Roma, quando passei por lá, indo para Pádua na ordenação de Dom Lúcio, que agora está na diocese de São Félix do Araguaia, né? Então foram momentos bonitos de intensa comunhão com o nosso pastor maior, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco escreveu alguns documentos importantes, Laudato Si, pedindo que a humanidade tenha um olhar para essa crise que agora assola toda a humanidade, uma crise socioambiental. Ele dizia, não estamos diante de duas crises, mas estamos diante de uma crise socioambiental que tem que ser tratada com cuidado para que o planeta possa ser possível ainda para gerar vida, ter vida para as gerações futuras. E Fratelli Tutti, quando o bispo, durante a pandemia, reflete a humanidade, que ao invés de se aproximar, se acolher, havia ainda disputas, havia interesses econômicos se colocando acima da vida e da saúde das pessoas. O Papa Francisco, então, conclama todos a terem essa fraternidade, esse cuidado de uns para com os outros. O Papa Francisco, ele foi um Papa que, desde o início, transformou o papado. Não quis um véu umberal, colocava sobre os ombros na época da sua eleição, ficou diante do povo na Praça de São Pedro apenas com a sua túnica branca, e assim ele foi se despojando de muitas coisas do papado ao longo do seu tempo. Também não aceitou a casa do Papa, mas ele foi morar numa casa dentro do Vaticano, que é uma casa de hospedagem dos bispos que passam por Roma. Então, tudo foi com muito mais simplicidade e mais proximidade. O Papa Francisco nos convoca a sermos uma igreja cada vez mais sinodal, que caminhe junto com o nosso povo, uma igreja missionária, uma igreja que se deixa mover pela compaixão, como Deus é compaixão. Então, hoje estamos aqui para agradecer a Deus pela vida, pontificado do Papa Francisco, e rezar também para que Deus inspire na eleição desse novo Papa no conclave que vai acontecer em Roma. Lembrando, gente, que é um processo muito demorado, tá? Vai ser definida a escolha
do novo Papa. Eu lembro quando o Papa Francisco virou Papa, o quanto que demorou, o quanto que esse processo foi muito longo. E aí no decorrer ainda dessa semana, nessa segunda-feira, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, já que ocorreu hoje pela manhã e tem chocado aí diversos cristãos ao longo, aí, na verdade, ao todo o Brasil, não só todo o Brasil, né, mas todo o mundo, digamos assim. Hoje é segunda-feira, e isso mesmo, e o feriadão de Páscoa em Roraima foi marcado, gente, pelas chuvas e pelo tempo instável. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu, na manhã do domingo, um alerta laranja de chuvas intensas para todos os 15 municípios do estado. O comunicado é válido até às 10 horas de hoje, da segunda-feira, mas acredito que se estende, porque eu fui lá fora ainda agora, o clima ainda está muito fechado. Pode ser que a gente espere um pouquinho mais de chuva ao longo dessa segunda-feira, ou inclusive até na terça-feira, né? De acordo com o IMET, com chuvas desse nível, há riscos de quedas de árvores, cortes de energia elétrica, alagamentos e também descargas elétricas. Por isso que as orientações são para que, em casos de rajadas de ventos, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos aí próximos às torres de transmissão e placas de propaganda. Fora os outros cuidados que a gente deve ter, né? Nós estamos aproveitando aí muito bem esses dias para quem está em casa, está descansando, está acompanhando o programa Povo na TV do conforto da sua casa. Aproveita, tá? Que pode ser que ao longo desse dia a gente ainda consiga aproveitar esse clima europeu, tá bom? Olha, no último sábado, o Corpo de Bombeiros de Roraima realizou um resgate bem sucedido de um grupo aí de 8 pessoas, composto aí por 5 homens e 3 mulheres, que ficaram, acredita, isolados pelas águas da cachoeira da Laje Verde, que é um importante aí ponto turístico lá da Serra do Tepequém. Então, o pessoal que foi aproveitar o final de semana acabou aí passando um perrengue. Vamos ver. Localizada no município de Amajeri. O acionamento da equipe de resgate ocorreu por volta das 21 horas da noite, informando sobre a situação das vítimas em uma área de difícil acesso com forte correnteza. Para efetuar o resgate em segurança, os bombeiros implementaram a técnica de linha de vida, um sistema de ancoragem essencial para operações em áreas elevadas ou de risco. Um cabo foi instalado para permitir que um dos militares alcançasse o grupo e, utilizando capacetes e cintos de segurança, conectasse e transportasse cada uma das 8 pessoas individualmente para um local seguro. Após serem resgatadas, as vítimas foram conduzidas a um ponto seguro no alto da Cachoeira do Paiva, onde receberam suporte com alimentação. A corporação informou que todos estavam com intenso frio, necessitando, em alguns casos, de mantas térmicas para auxiliar na recuperação da temperatura corporal, mas não houve necessidade de encaminhá-los para atendimento médico. Ainda bem, né, gente, que não terminou em tragédia. A gente sabe lá que em Itapequém está chovendo bastante. Me admira que não está chovendo tanto comparado com o mesmo período do ano passado. Então, dá para aproveitar a cachoeira, né? Mas o pessoal acaba querendo se aventurar demais, acaba entrando em lugar que não é para entrar e fica um pouco sufocado na hora de voltar. Para quem já foi em Itapequém sabe o quanto que as águas, elas são muito fortes, principalmente quando a gente está falando das maiores cachoeiras. É água forte demais, gente, porque se cai na tua costa chega dói, você não aguenta ficar muito tempo porque é muito forte. E aí eles entraram num lugar que era um pouco estreito e aí fica com medo de voltar, né? Imagina, você sendo acertado por essa água, você pode cair, você pode escorregar, bater ali nas pedras e trazer aí um prejuízo muito maior, né? Ou inclusive até perder a própria vida. A gente sabe que nesse período as buscas aí por lugares turísticos têm aumentado, têm crescido. Daqui a pouco a gente já está entrando novamente no meio do ano, onde as crianças entram de férias, o pessoal entra de férias do trabalho e aí quer aproveitar. Mas quer aproveitar? Aproveita com muita cuidado, com muita atenção. Sempre que você tem dúvida, quer ir para lugares como esse, procura uma empresa especializada em passeios turísticos, porque eles vão saber te orientar e tomar o maior cuidado, né? Imagina se eles não tivessem conseguido acionar, pedir ajuda, eles poderiam ficar até agora lá e ninguém ia saber. Então é importante que a gente tenha esses cuidados para conseguir aproveitar aí aquilo que a natureza dá pra gente de presente, né? Vamos falar então de operação policial? O resultado também do final de semana tem muita coisa para vocês e a gente começa agora trazendo as atualizações do final de semana. Olha, 3 pessoas foram presas em flagrante durante uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Roraima, que investigava a atuação de distribuidores regionais de drogas em Boa Vista.
Exatamente, uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui em Roraima monitorava denúncias anônimas que apontavam 2 homens e uma mulher como suspeitos de abastecer dezenas de pontos de venda e traficantes varejistas aqui na capital. Eles foram presos em flagrante realizando entregas de entorpecente e realizando movimentações financeiras relacionadas ao tráfico. Segundo a FICO Roraima, que realizou a prisão desses indivíduos, os suspeitos eram todos de nacionalidade venezuelana e foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um deles, inclusive, já havia sido preso anteriormente, havia sido condenado anteriormente pelo mesmo crime. Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 3,93 kg de skunk, uma balança de precisão, uma motocicleta, uma granada de gás lacrimogêneo e R$ 6.570 em espécie. Eu volto com você no estúdio. Muita coisa, né, gente? Ainda da atualização do final de semana, falando sobre acidente de trânsito, 2 pessoas morreram e uma ficou ferida após uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro na BR-432, lá no município do Cantal. O acidente aconteceu por volta das 2h10 do sábado, no KM-93 da rodovia, nas proximidades aí da Vila São José. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o outro veículo envolvido era um Fiat Uno. As causas do acidente ainda serão investigadas e apuradas. O laudo pericial deve ser concluído em até 5 dias. Essas são as imagens que vocês estão acompanhando aí do acidente de trânsito, né, gente? O cuidado. Inclusive, na quinta-feira, quando eu me despedi de vocês, até reforcei isso, o quanto que é importante a gente tomar cuidado. Feriado prolongado, a gente espera que as pessoas tenham uma atenção muito maior, né? Mas aí, quando chega na segunda-feira, a gente tem atualizações como essas, de casos como esse, né? De pessoas que acabaram aí perdendo as suas vidas em acidente de trânsito. A gente sabe a movimentação que é gigantesca, porque todo mundo quer aproveitar, todo mundo quer descansar, todo mundo aí tem um parente no interior, todo mundo quer ir para um ponto turístico, o pessoal vai para Tepequém, teve aí a Paixão de Cristo em Mucajaí, o pessoal também queria aproveitar, só que esquece da atenção que deve ter no trânsito, né? Acaba dirigindo em alta velocidade, o carro não está condizendo aí com a necessidade, né? Você fez um check-up, às vezes acaba não fazendo check-up, ou então você acaba se distraindo com coisas assim. Então é importante que a gente tenha uma atenção. Acho que do final de semana, esse foi o único acidente, né? Foi um final de semana, inclusive, em comparação com outros, muito tranquilo. A população realmente acreditava um pouco mais consciente, mas ainda sempre existe aquelas pessoas, né? E aí, 2 mortes ocasionadas aí por um acidente de trânsito muito triste, né? Vamos falar de coisa boa? Porque nesse feriadão de Páscoa, inclusive hoje, tá? Dia do Tiradentes, dia 21, vai te presentear, olha, gente, com 4 motos para você sair acelerando nas férias e na economia. E o título, só R$7. Moto é economia e agilidade. E o Roraicap de Páscoa vai sortear 4 motos de uma só vez. E o título, só R$7. Segunda tem uma Bros, uma Start, uma Bis e uma Pop juntinhas. É moto pra família toda. São 4 de uma vez. E ainda tem um prêmio de R$4.000, 2 prêmios de R$3.000 e 20 giros de R$500. Roraicap de Páscoa. Participe! Segunda tem a edição promocional de Páscoa, só R$7. No quarto prêmio são 4 motos 0km e é para você sair acelerando, viu? É uma Bros, uma Star, uma Bis e uma Pop, sem tudo 0km, totalizando R$60 mil. São 4 motos ou R$60 mil na sua conta e ainda tem R$4 mil no terceiro e R$3.000 no segundo e no primeiro prêmio e 20 giros de R$500 cada. Bom demais, hein? E o melhor, o título é só R$7, gente. Você já vai estar contribuindo com a Zapaz. Compra hoje mesmo o seu Roraicap aí nos pontos de vendas, carros de som e pelo aplicativo Roraicap. Não dá pra você ficar de fora, porque segunda são 4 motos 0km no quarto prêmio do Roraicap edição promocional, só R$7. Roraicap, contribua com a Zapaz e participe. Então, ó, não perde tempo, porque hoje é a sua última chance. Vai que esse é o seu presente de Natal. Para você que não ganhou ovo de Páscoa, aproveite, porque só está custando R$7. Vamos falar então de investimentos, porque o MEC anunciará um investimento aí de mais de 16 milhões no programa Cantinho da Leitura para a Educação Infantil em 2025.
Até março deste ano, já foram investidos mais de 180 milhões de reais na instalação de 38 mil cantinhos da leitura para o primeiro e segundo ano do Fundamental, dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O objetivo é criar ambientes de leitura estimulantes. A ampliação para a educação infantil inclui formação contínua. E escolas elegíveis serão selecionadas por secretários de educação entre o dia 28 de abril e o dia 9 de maio, com confirmação e plano de ação até o dia 30 de maio. Cada sala de pré-escola receberá R$ 1.235, sendo 30% capital e 70% custeio. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada visa 100% de alfabetização até o segundo ano e recomposição da aprendizagem para os anos seguintes. A gente sabe que toda criança ela tem um método de aprendizagem totalmente diferente, né? Às vezes a gente pega uma criança de 7 anos que já sabe ler tudo, enquanto tem outras crianças que não têm o mesmo processo de aprendizagem. E aí esses processos, esses projetos, eles são muito importantes porque reforçam a educação. A gente sabe que a educação é a base de tudo e deve ser muito bem visto e muito bem investido para o crescimento aí de jovens profissionais formados aí, né? Vamos falar ainda sobre a operação, porque 2 policiais militares e um de 35 anos e outro de 37 foram presos como os principais suspeitos de matar e enterrar Daniel Dias da Silva, de 22 anos. O corpo do Daniel foi encontrado no domingo, próximo à BR-325 em Mucajaí, com um tiro nas costas. Os policiais foram levados à delegacia com advogados e suas armas foram apresentadas. Os oficiais da PM acompanharam o caso e os suspeitos foram levados ao local do crime, mas permaneceram em silêncio. O ML removeu o corpo e a Polícia Civil investigará o caso. A gente pediu nota, né? Foi policial militar, a gente pediu nota da Polícia Militar do Estado de Roraima. Até o momento a gente não teve nenhuma posição diante desse caso, tá? Vale reforçar que não é a primeira vez que acontece situações como essa e principalmente policiais envolvidos em grandes crimes, né? Na quinta-feira passada a gente falou sobre um caso de um guarda civil municipal, né? Acho que foi do município de Mucajaí, ou foi o município de Cantá, se não me engano. Aí a gente tem essa situação na segunda-feira e ao longo aí dos meses da semana a gente já trouxe aí diversos casos. Policiais envolvidos aí em desvio de drogas, em desvio de dinheiro. Então, situações como essas devem ser, sim, investigadas. E em casos envolvendo situações como essa, eu acho que em 2024 a gente acompanhou um caso de agentes da Finco, se não me engano, em que perseguiram um jovem, né, e acabaram atirando contra esse jovem e ele veio a óbito. A família entrou junto ao Ministério Público, junto à Justiça. Inclusive, a gente ainda acompanha esse espaço que não teve nenhuma atualização e aí a gente entra também para esse outro caso no município de Mucajaí. A gente já solicitou nota aí da Polícia Militar do Estado de Roraima. Até o momento a gente não teve resposta. Qualquer coisa a gente traz atualizado para vocês aí no programa Tá Na Hora. Vamos falar sobre projetos sociais. Olha que interessante, o programa Minha Casa Minha Vida está sendo ampliado com a criação de faixa 4, que beneficiará famílias com renda mensal entre R$8.000 e R$12.000. O programa Minha Casa Minha Vida está sendo ampliado com a criação da faixa 4, que beneficiará famílias com renda mensal entre R$8.000 e R$12.000. A nova faixa, com previsão para começar a ser oferecida pelos bancos no início de maio, permitirá o financiamento de imóveis novos e usados de até R$500 mil, com juros de 10,5% ao ano e até 420 parcelas. Essa ampliação visa beneficiar até 120 mil famílias em 2025 e elevar para 3 milhões o total de unidades financiadas até 2026, somando todas as faixas. A faixa 4 será financiada com 30 bilhões provenientes dos lucros anuais do FGTS e da Caderneta da População, LCI. Trabalhadores sem cotas no FGTS poderão acessar essa faixa, mas o financiamento será restrito à compra do primeiro imóvel e cobrirá até 80% do valor. Houve também atualizações nas faixas anteriores. Faixa 1. Renda até R$ 2.850, antes era R$ 2.640, com subsídio de até 85%. Faixa 2. Renda de R$ 2.850 a R$ 4,7 mil, antes era R$ 2.640 a R$ 4,4 mil, com subsídio de até R$ 55 mil e juros reduzidos. Faixa 3. Renda de R$ 4.700 a R$ 8,6 mil, antes R$ 4.400 a R$ 8 mil. Sem subsídios, mas com condições facilitadas.
Além disso, famílias nas faixas 1 e 2 agora poderão financiar imóveis com o teto da faixa 3, 350 mil, mantendo os juros e prazos desta faixa, porém sem os subsídios originais das faixas 1 e 2. A gente sabe que o projeto Minha Casa Minha Vida existe há muito tempo, né? Mas tem muita gente que ainda em 2025 não sabe como ter acesso a esse benefício, não sabe o que fazer. E aí a gente traz para vocês agora algumas dicas e também tirando algumas dúvidas das pessoas que estão em casa. Para você receber o benefício, a principal regra é a renda mensal por pessoa, que significa quanto você e sua família ganha por mês, dividido pelo número de pessoas da sua família. Então significa, por exemplo, se dentro da sua casa mora 5 pessoas e essas 5 pessoas recebem aí um salário mínimo, né? Vai ser dividido entre essas 5 pessoas, tá bom? Se a renda mensal por pessoa for de até R$ 218, situação de pobreza, entrando no programa Bolsa Família pode acontecer, tá? Você deverá solicitar a sua inscrição no Cadastro Único, que é a porta de entrada para os programas sociais do governo federal, estaduais, distrital e também municipal. Esse cadastro ele é realizado presencialmente em todo o Brasil. Você precisa manter as informações de toda a sua família sempre atualizada. Mas aonde é? No CRAS, gente. Vocês podem ir no CRAS. Tenho certeza que tem um CRAS aí próximo da sua casa. Se você mora no Centenário, tem um CRAS aí no Centenário. Eu moro na Cidade Satélite, tem um CRAS na Cidade Satélite. E lá você pode tirar as informações. Entrou no CRAS, olha, gente, eu queria fazer minha inscrição para o Bolsa Família. O que eu preciso fazer? Eles vão explicar para vocês, vão tirar todas essas dúvidas, aí vocês podem estar entrando com a solicitação aí para dar entrada no projeto, tá? Então, essas são algumas dúvidas que eu acho que são mais frequentes que vocês podem estar fazendo aí para poder participar do projeto, tá bom? Falando sobre ainda o final de semana, o Detran reforçou a fiscalização de trânsito no feriado prolongado da Semana Santa. A ação iniciou na última quinta-feira, no dia 17, e termina amanhã. Esse reforço na segurança viária tem o objetivo de inibir condutas de risco, como, por exemplo, a embriaguez ao volante, que é o que mais acontece, o excesso de velocidade, uso do celular e entre outras aí irregularidades. Exatamente, feriadão está aí, feriadão de Semana Santa, começando aí na quinta-feira, dia 17 de abril, seguindo até o dia 21, para aumentar a segurança no trânsito nas vias aqui da capital e dos municípios do interior aqui do estado. Detran Roraima estará realizando um reforço na fiscalização nesses locais, tanto no município de Alto Alegre, município de Mucajaí e aqui na capital Boa Vista também. Serão, no caso, a fiscalização conta com 10 viaturas operacionais, bem como um reforço de 20 agentes por dia, que estarão atuando nas saídas de Boa Vista, na BR-174, sentido Mucajaí, na RR-205, sentido Alto Alegre, e na BR-401, sentido município do Bonfim. Os agentes também estarão atuando nas áreas urbanas aqui de Boa Vista, nos municípios de Alto Alegre e Mucajaí. Esses são os locais em que ficam uma maior movimentação durante esse período de feriadão, fica uma movimentação um pouco maior nesses locais. Por isso, a fiscalização acontece nesses locais, tanto aqui na capital quanto no município de Alto Alegre e Mucajaí, aqui no estado de Roraima. Então é importante, você que for viajar, que está viajando nesse feriadão, vai voltar para casa ainda, ficar atento a as estradas, as vias, principais vias aqui, dirigir com segurança. Se beber, não dirija, respeitar os limites de velocidade para garantir aí a segurança no trânsito aqui da capital e dos municípios do interior aqui do estado de Roraima. É importante também você ficar atento com essas fiscalizações que acontecem aí, para novamente reforçar a segurança nas vias aqui do estado de Roraima. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Matheus, pelas informações. É importante falar que ainda vai ter gente voltando para Boa Vista hoje, ou gente saindo de Boa Vista para voltar para o interior do estado. Então, a campanha, essa operação específica, ela segue até amanhã. Então, muito cuidado você que está vindo, muito cuidado você que está indo, tá bom? Nós estamos indo para o intervalo comercial. No próximo bloco, a gente tem um momento aí de tirar dúvida para o nosso quadro Em Pauta. A gente sabe que hoje é o feriado do dia 21, feriado de Tiradentes. Mas você já parou para pensar quem é Tiradentes, quem foi Tiradentes e por que o dia 21 foi escolhido como feriado em homenagem? Pois é, isso você vai acompanhar no próximo bloco para tirar todas essas dúvidas. Não sai daí.
Atenção! O invernão da Brasmol começou. Tá frio lá fora, mas os preços aqui estão quentes. Descontos especiais para você economizar de verdade. Precisa reforçar sua casa para o inverno? A Brasmol tem tudo em telhas. Telhas cerâmicas, telhas galvanizadas, telha PVC, telhas sanduíche e telhas Ondina. Visite-nos e aproveite todas as vantagens que preparamos para você. Quem escolhe, escolhe Brasmol. Sucesso absoluto do Le Petit Cirque em Boa Vista. Vem e traga toda a sua família e viva momentos de pura magia. Na Avenida Enegacês, próximo à Praça das Águas. Ingressos e informações no nosso Instagram, @lepetit.cirque. O tradicional circo europeu. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro. Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio. E tudo o que a minha empresa precisa. Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto. Quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Sicoob, mais que uma escolha financeira. A Bina Embalagem está pronta para atender tudo o que você precisa. Produtos descartáveis, produtos de embalagem, produtos alimentícios, produtos de limpeza, artigos para festa, produtos de bomboniere e muito mais. Bina Embalagens, Avenida General Ataíde Teive, 3263, Buritis. A Composul é a linha mais completa de distribuição de fertilizantes e sementes do mercado. Venha nos fazer uma visita. Ouça agora as trilhas sonoras do Pica-Pau Amarelo, volume 3. Disponíveis em todas as plataformas musicais. Um lançamento SBT Music. Jequiti Capricho, um pink verse de possibilidades. Descubra um novo universo para sua MEI. Hoje é dia de conhecer aqui no SBT alguns ganhadores da Telecena. Bora lá? Quanto você ganhou na Telecena, Daílza? 25 mil reais. Vai fazer o que com esse prêmio todo? Vou comprar um carro. É o sonho do carro? É o sonho do carro. É o Henrique Batista de Farias. Tá feliz? Muito. Ganhou quanto da Telecena? Mais de 55 mil reais. Primeiro eu quero comprar uma moto pra minha mulher. Muito fácil, só pegar o celular, compra, paga e depois só ficar conferindo pra ver se você ganhou. E eu acabo de chegar pra conhecer mais alguns ganhadores da Telecena. Com quem eu tô aqui? Maria Luísa. E a Maria Luísa é de onde? Penha, São Paulo. E levou quanto? Mais de 55 mil reais. E aí, seu Afonso, me conta, há quantos anos com a Telecena? Desde o começo que apareceu a Telecena. E vai levar quanto? De quanto é o seu prêmio? 25 mil. Ganhei mais de 55 mil. É Telecena! Pode sonhar? Aqui tem, todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã, aqui na TV Norte Roraima, canal 12.1.
11 horas e 40 minutos e o programa Povo na TV já está de volta. Hoje é segunda-feira, dia 21, feriado aí de Tiradentes. Muita gente aproveita o feriado para descansar, mas não tem nem noção por que o dia 21, o feriado de Tiradentes, é um feriado e quem é o Tiradentes. Hoje a gente está recebendo no estúdio o Victor Mattioni, que é historiador, que inclusive vai tirar todas essas dúvidas sobre esse feriado. Seja muito bem-vindo, Victor, no nosso programa. Olá, Camille. Olá a todos os telespectadores do programa Povo na TV. E obrigado pelo convite para falarmos sobre esta data importante para a história do Brasil e as suas curiosidades. Deixando o feriado de lado, Victor, acho que a gente pode começar, você pode começar falando pra gente quem era aí o Tiradentes. Por que dia 21 é escolhido como feriado de Tiradentes? Perfeito. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, ele nasceu na região onde hoje é Minas Gerais. Era uma região que, à época, quando ele nasceu, pertencia a Portugal, no contexto da história do Brasil, né? O Brasil como uma colônia de Portugal. E a região das Minas Gerais, como era conhecida, se destacava pela produção do ouro, a extração do ouro, e uma parte era enviada para Portugal. Então ele nasce num contexto que você tem de desenvolvimento no interior do Brasil, já no contexto ali de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, uma região do Centro-Oeste. E ele realizou diversas atividades, ele foi mineiro, ele foi também militar, alferes, que era um militar de baixa patente, e ficou conhecido popularmente como Tiradentes, porque ele também realizava algumas atividades que hoje nós temos por parte dos dentistas. Então, ele também teve essa fama. Ele teve várias profissões, digamos assim. Mas ele é lembrado mais por ter sido militar e também por ter sido dentista no contexto daquela época. Por que o Tiradentes ele foi considerado um homem tão importante para a história, digamos assim, até para a história do Brasil, né? Perfeito. Nós vamos entrar no contexto da construção da imagem de Tiradentes como um herói nacional. Ele fez parte da chamada Inconfidência Mineira, que aconteceu no ano de 1789, na região das Minas Gerais, um contexto ali de descontentamento com a coroa portuguesa, de cobranças de impostos, o chamado quinto, a derrama, e uma elite local, descontente com as ações de Portugal na região, pretendia realizar um levante, um movimento que alguns acreditam que possa ter sido, que tinha pretensões de uma independência de todo o Brasil, outros acreditam que seria somente da região ali das Minas Gerais, isso é uma lacuna que existe na história, e que ele fez parte desse movimento. Era um movimento também que você tinha pessoas letradas, que tinham conhecimento de leis, do que estava acontecendo pelo mundo, e que ele se juntou a este movimento, mas que não deu certo devido a uma delação, por isso de inconfidência, ou seja, alguém delatou, alguém dedurou, que na história ficou conhecido como o Silvério dos Reis, que ali acreditando que delatando os chamados inconfidentes, ele teria a sua dívida com Portugal perdoada. E nesse contexto nós vamos ter justamente a sentença contra Tiradentes, que de todas as pessoas que participaram desse movimento contra Portugal, ele foi o único condenado à morte, ou seja, ele foi condenado ao enforcamento e posteriormente seu corpo foi esquartejado, e isso aconteceu justamente no dia 21 de abril do ano de 1792, que é a data, por isso que o feriado ocorre justamente no dia 21 de abril. E você falou também um pouco, ele nasceu em Minas Gerais, mas onde foi que o Tiradentes acabou sendo enforcado? Ótima pergunta. Os inconfidentes moravam na região das Minas Gerais, no entanto, eles são delatados, são presos, alguns são encaminhados para o exílio, e no caso Tiradentes é encaminhado para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, que à época era uma colônia, não era um país, pertencia a Portugal. E no Rio de Janeiro, ali no caso, ele passa por todo um processo no que diz respeito à caminhada dele para a forca, há um processo, inclusive depois isso é construído em imagens, em pinturas, e consequentemente ele é enforcado na capital como uma leitura também simbólica do que acontecia com aqueles que se rebelavam contra a coroa portuguesa. Então em praça pública no Rio de Janeiro ele é enforcado, seu corpo é esquartejado, partes do seu corpo são encaminhadas no contexto de um deslocamento até Minas Gerais para mostrar à população o que acontecia com aqueles que eram vistos como traidores da coroa portuguesa. Então também nós temos essa leitura simbólica
e que posteriormente, no Rio de Janeiro, assim como também em Minas Gerais, nós vamos ter a mudança de nomes de alguns locais para o nome de Tiradentes em homenagem a ele. É importante falar, na verdade eu queria tirar uma dúvida, né? A gente sabe que ele viajava bastante, ele era uma pessoa muito inteligente, né? Porque ele lia muito. Nesse período, ele conseguiu construir uma família, ele teve alguém, teve alguma mulher, teve família, como que foi a trajetória dele mesmo até de fato a morte? Perfeito, você falou algo interessante. Ele era uma pessoa letrada, ele tinha conhecimento, algo que na colônia, na época do Brasil, nós tínhamos acesso a poucos livros. Então, poucas pessoas tinham conhecimento do que estava acontecendo pelo mundo, poucas pessoas tinham acesso a leituras, sejam elas em português ou em francês. E no caso de Tiradentes, digamos que a sua família, após o contexto da Inconfidência, é considerada, digamos, entre aspas, amaldiçoada. A sua casa, por exemplo, o solo é salgado, porque ele, digamos, e toda a sua descendência passam a ser vistos como pessoas não gratas, como pessoas que, por terem delatado ou por terem conspirado contra Portugal, digamos, entre aspas, possuem agora uma chamada herança maldita. Então, o legado de Tiradentes, digamos, de sua família, ou o que as pessoas ligadas a ele passaram a ser vistas desta maneira. Que era uma forma, digamos, de você, ao olhar para uma pessoa ligada a Tiradentes, vê-lo como um conspirador, como um traidor. E isso perdurou durante muito tempo, até a sua, digamos, ressignificação como agora um chamado herói da República. Que isso vai acontecer praticamente 100 anos depois da sua morte, já no contexto do golpe da República de 1889, no dia 15 de novembro, nós vamos ter a construção de novos símbolos nacionais, ou seja, com a saída, digamos, né, a transição de monarquia para a República, você passa a construir novos símbolos, hino, bandeira, selo, brasão e também a personificação de heróis. E aí entra a figura de Tiradentes. A gente tem um período, Victor, em que o dia 21 de abril ele foi considerado de fato um feriado nacional, porque até então não era, né? Ou sempre foi? Não, no caso passou a ser no contexto da República. Sim. Novamente, quando nós passamos a ter no século XIX uma série de descontentamentos com o Império do Brasil, você, digamos, entre aspas, começa a ressuscitar Tiradentes. Como assim? Já ali a partir da década de 1860, pessoas ligadas aos chamados movimentos republicanos têm na imagem de Tiradentes uma pessoa que era crítica à coroa, crítica ao Império Português e, digamos, entre aspas, né, trouxeram esses descontentamentos contra a coroa contra o Império do Brasil. Então você passa a fazer imagens de Tiradentes e uma coisa curiosa, por quê? No caso, não existe nenhuma pintura ou desenho de como de fato teria sido Tiradentes. Então você começa no seu imaginário a personificar uma imagem por meio das pinturas e, consequentemente, a República pega esses movimentos, pega esses desenhos e o torna um mártir. E quando então, o primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, já no ano de 1890, ele já decreta o dia 21 de abril como feriado nacional, em homenagem a Tiradentes, considerado um mártir da Inconfidência Mineira, e aí nós vamos ter a construção de Tiradentes como um herói nacional. Então, o feriado de Tiradentes nós temos desde o final do século XIX e que perdura até os dias de hoje. Nós temos presidentes que, entre aspas, renovam as datas comemorativas, os feriados nacionais, e o dia 21 de abril está sempre mencionado nesses documentos oficiais. Vale lembrar que alguns estados, de fato, eles iniciam homenagens, realizam programações no dia 21, e é isso que a gente vai saber, né? A gente sabe que ele nasceu em Minas, mineiro, e aí, acontece alguma programação por lá, um dia especial, ou inclusive até no Rio de Janeiro, onde ele foi enforcado, e ao longo dos estados aí, acontece alguma programação? Então, na cidade onde ele nasceu, que não se chamava, obviamente, Tiradentes, ela passou a ser ressignificada, então mudou o nome para Tiradentes. Nós temos as celebrações de algumas corridas, corrida de Tiradentes, que geralmente é realizada pela Polícia Militar. Por quê? Porque o Tiradentes ele também é considerado um patrono das polícias militares no Brasil. Isso foi por meio de um decreto de um presidente do Brasil, em meados do século XX, que o considerou justamente nesse contexto histórico. Então, devido ao feriado, então você tem algumas celebrações
que fazem refletir sobre quem foi Tiradentes, a sua ligação com a história do Brasil, como ele é interpretado. Então, isso acontece não somente no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. O que nós temos de repercussão nacional é justamente o feriado, porque é um feriado que foi imposto, né, pelo governo federal desde o final do século XIX. Então, o que você pode ter hoje são atividades de memória, de que diz respeito a quem foi a figura de Tiradentes, o que foi a Inconfidência Mineira, atividades esportivas como corridas celebradas em homenagem a Tiradentes. Então, esses são alguns pontos, digamos assim, já mais focados em algumas regiões que tem na imagem de Tiradentes a leitura de um personagem, seja um herói, seja alguém importante na história do Brasil. E é importante falar que a gente estuda isso no ensino médio, no ensino fundamental, né, Victor? Isso. Já provavelmente no ensino fundamental no 7º ano, no ensino médio no 2º e 3º ano também pensando em vestibulares, em concursos públicos, porque a Inconfidência Mineira é um assunto muito cobrado em concursos públicos, vestibulares, e, consequentemente, a imagem de Tiradentes é muito destacada. Nós temos um livro clássico da história do Brasil, que é A Formação das Almas, de um autor chamado José Murilo de Carvalho, que é muito cobrado em concursos públicos porque ele trabalha, também cita, por exemplo, como foram construídas os símbolos nacionais que nós temos hoje. E a imagem de Tiradentes é justamente essa. Por exemplo, como é que você vai imaginar, como você construiria um herói nacional a partir do zero, digamos assim, porque você não tem referência a como era seu corpo, como eram seus cabelos, como era, se ele tinha barba ou não. Então, no contexto da construção da imagem de Tiradentes, é muito curioso porque nós vamos ter uma associação, ou busca-se fazer uma assimilação, por exemplo, com uma leitura imagética que existe, né, que perdura durante muitos séculos, também de Jesus Cristo. Então, um homem de cabelos longos, de barba grande, algo que provavelmente de Tiradentes real dificilmente seria, porque como ele era um militar, e se você tiver a oportunidade de estar ao lado ou ver um militar nos próximos dias, perceba que os militares não têm cabelos longos, não têm barbas longas, né? Então, provavelmente por ele ser um militar, ele é uma pessoa com cabelos curtos, talvez no máximo um bigode ali, mas você tem essa leitura, digamos, até às vezes messiânica, uma perspectiva da construção da imagem de Tiradentes, dele sendo enforcado, dele sendo encaminhado para a forca, posteriormente o seu esquartejamento, muito famoso em quadros também que estão presentes em livros didáticos, alguns até traumatizam, porque você tem a imagem do Tiradentes sendo literalmente esquartejado e associada a uma pintura clássica de um pintor muito famoso na história do Brasil e importante, que é o Pedro Américo. Então você tem essas associações de Tiradentes com uma figura de um herói nacional e também numa leitura, entre aspas, né, messiânica. Então, você, consequentemente, associa a imagem de Tiradentes à imagem de um Salvador, que também é uma figura, né, ligada a partir de uma inspiração religiosa. Para a gente finalizar, Victor, quais dicas que você dá? A gente sabe que Tiradentes ele tem uma importância gigantesca, né? Já que cai em vestibular, cai em concurso público. Para quem tem interesse, a gente sabe que para algumas pessoas consideram a história algo muito chato, né? Tem gente que não tem paciência, que não gosta de ler, mas para quem tem vontade, porque esse não é o único feriado que a gente está falando sobre grandes pessoas, né? Ao longo aí de todo o ano a gente tem vários feriados que estão homenageando grandes pessoas. E para quem não tem o hábito de procurar, de estudar, qual a dica que você dá para quem está em casa? Ótima pergunta. Você pode, hoje na internet, nos sites oficiais do governo, você tem datas comemorativas. Então, a partir dali, você tem um resumo de datas, né, com base em leis que colocam o dia, o mês e o motivo do feriado. A partir dali, você já pode ter um despertar, digamos, e aí em casa, você em família, né, coloque numa tabela os feriados e despertar a curiosidade. Por que nesse dia é feriado, ou se não for feriado, né, o que é comemorado nesse dia? Por exemplo, amanhã é 22 de abril, não é feriado, mas nós temos a celebração da chegada dos portugueses ao que viria a ser Brasil, por exemplo, o famoso descobrimento do Brasil, que às vezes nós não lembramos porque não é feriado, né? Nós temos às vezes o hábito de lembrar somente de datas que são feriados, mas no que diz respeito à história do Brasil, nós vamos ter diversas datas comemorativas. E numa leitura crítica, é sempre bom questionar por que esse dia é feriado. Tiradentes de fato foi um herói, ou essa pessoa, esse personagem, como ele surgiu ao longo da história? Aí entra o campo da história que exige pesquisa, exige a curiosidade. E é interessante porque
Talvez um exercício bem legal de você fazer em casa é você conversar com pessoas mais velhas e perguntar como era o feriado no tempo dele, como ele na infância, como esse feriado era lembrado, por exemplo, na escola. E para quem estuda para concursos, sempre ler o edital e ver ali, quando fala de Inconfidência Mineira, pesquisar sobre questões que já foram elaboradas sobre a Inconfidência. Geralmente elas vêm acompanhadas de textos ou de leituras de imagens, justamente da imagem de Tiradentes, e ali fazer o seu resumo também, né, o verdadeiro ou falso, e consequentemente você vai trabalhar a memorização. E aí, consequentemente, você vai justamente fazer pontes do feriado com questões, com atividades no dia a dia e como que esse dia é lembrado por você, pela família, e aí, né, como diz, gabaritar na prova. As provas, né? Victor, muito obrigado pela sua presença junto com a gente. Hoje é feriado, tem muita gente que está em casa descansando, você também poderia estar, mas está aqui junto com a gente, tirando aí muita dúvida sobre esse dia especial. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão nos assistindo, espero que tenham gostado e um ótimo feriado a todos. E até a próxima, um grande abraço. Perfeito, muito obrigada, Victor. A gente está indo para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. Está em busca de uma renda extra? Vem ser consultor Jequiti e já comece a lucrar. Cadastre-se agora mesmo pelo QR Code ao lado e ganhe um presente exclusivo. Corra! Essa promoção é por tempo limitado, hein? Só na Jequiti você lucra 30% na venda de cosméticos e fragrâncias de celebridades. E pode ter a chance de brilhar e ganhar prêmios no palco do Roda Roda. Cadastre-se no QR Code ao lado e vem pra cá. Vem pra Jequiti. Supermanhã, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da manhã. Aqui na TV Norte Roraima, canal 12.1. Você que completa 18 anos este ano, atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na Junta do Serviço Militar. Agora, mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Aqui tem, todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã. Aqui na TV Norte Roraima, canal 12.1. Você sabia que no Mais SBT tem canais ao vivo de graça? São 10 canais para a família inteira aproveitar. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Baixe ou acesse e aproveite. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Daqui a pouco. Quando me barbei. Já chegou o disco voador. A sua turma favorita traz muita diversão raiz pra você. Isso. Chaves! O pessoal tá chegando para receber o prêmio hoje aqui no SBT. Mais alguns ganhadores da Telecena hoje aqui no SBT. Pode descer, minha gente. Eu sou Eliane e ganhei R$50 mil na Telecena. Eu sou a Andréia. Eu sou a Adriana. Eu sou a Dirce e ganhei na Telecena. E eu ganhei na Telecena. Ganhei na Telecena. Eu sou José Valmir e eu ganhei na Telecena. Estou aqui pegando meu prêmio hoje. Estou feliz. Eu sou a Isabel e eu ganhei na Telecena. Eu sou a Caroline e ganhei na Telecena. Meu coração tá cheio de esperança porque alguns sonhos que eu achava impossível, eu vou realizar. É uma alegria muito grande. Eu não quero chorar porque eu não quero estragar a maquiagem, mas é muito gratificante, muito lindo. Eu sou a Daniele e eu ganhei na Telecena. Eu sou a Juliana e eu ganhei na Telecena. Eu, Rosalina, ganhei na Telecena. Com a Telecena você ganha e a gente faz questão de mostrar.
Tá na hora, de segunda a sexta, a partir das 5h30 da tarde, aqui na TV Norte Roraima, canal 12.1. Meio-dia em ponto, a hora oficial do almoço. E aí, vai ser RO na casa de vocês? O que vocês estão preparando para o almoço de hoje, viu? Hoje, inclusive, eu tô morrendo de fome já, viu? Tô morrendo de fome. Pode mandar mensagem, pode conversar junto com a gente, 91519126. Manda sua mensagem nesse feriadão, o que vocês estão fazendo? Tá deitada ainda? Tá de preguiça? Manda a foto que a gente quer ver como que vocês estão curtindo o feriado de vocês. Vamos seguir então, trazendo mais informações para vocês? A gente vai trazer informações sobre, gente, o Papa Francisco, que morreu aí aos 80 anos e conclave será convocado. Entre os possíveis participantes da escolha do novo líder da Igreja Católica está brasileiros com forte atuação no clero. Olá, boa tarde. Seguimos acompanhando as últimas informações sobre a morte do Papa Francisco. A notícia chegou logo nas primeiras horas desta segunda-feira e o país está parado para saber as últimas informações sobre o Papa, não só o país, mas também como o mundo. E nos próximos dias deve ser convocado, o Vaticano deve convocar nos próximos dias o conclave, que é a reunião fechada onde os cardeais do mundo todo se reúnem para eleger o novo Papa. Entre os nomes que devem embarcar para Roma está o brasileiro que mora aqui em Brasília, Paulo César Costa. Ele é o atual arcebispo de Brasília. Paulo ele tem 57 anos, é natural de Valença, no Rio de Janeiro. Ele foi criado cardeal em 2022 pelo próprio Papa Francisco. Desde 2020, tem liderado a arquidiocese aqui da capital federal e agora deve estar entre os eleitores que vão participar da escolha do novo Papa da Igreja Católica. Além do arcebispo aqui de Brasília, outros arcebispos do país devem estar indo a Roma também para participar desta eleição. Ao total, tudo indica que será 8 representantes do Brasil. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil lamentou a morte do Papa Francisco, destacando seu trabalho com os mais pobres. Já o presidente Lula também se manifestou nas redes sociais e também lamentou a morte do Papa. Lula falou que o Papa sempre foi muito humilde e acolheu principalmente os pobres. Francisco foi o primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica e deixa agora um legado, segundo a Igreja Católica, um legado de paz, inclusão e cuidado com o planeta. A gente segue acompanhando as informações em relação ao Papa Francisco, o que as autoridades têm falado, se já têm se manifestado, e também toda a repercussão no Brasil e também principalmente no norte do país. De Brasília, Elias Viana. Atualização, o programa está na hora, vocês acompanham, tá? Hoje, como eu disse para vocês, segunda-feira muito movimentada, enquanto tem muita gente descansando, aproveitando o feriado, mas a gente sabe aí que nas capitais, nas metrópoles, muita coisa está acontecendo e a gente traz aqui as informações para vocês, tá bom? Vamos entrar ao vivo agora com o Matheus Rocha, porque ele vai trazer pra gente o caso de uma perseguição policial na manhã da sexta-feira, dia 18, que terminou com um veículo capotado, um adolescente apreendido e um suspeito fugindo para a Venezuela. Matheus, muito bom dia. Uma sexta-feira aí de muita turbulência, não é mesmo? Muito bom dia, Camille, bom dia para você que nos acompanha. Exatamente, sexta-feira de Páscoa, né, foi esse feriado aí, teve alguns casos que aconteceram aí, por exemplo, esse onde os policiais avistaram um veículo suspeito, né, bem próximo à balança da ADER,
avistaram esse veículo suspeito e acabaram deram ordens de parada para esse veículo, que acabou desrespeitando e acelerando em alta velocidade. Foi quando iniciou a perseguição. O condutor desrespeitou as ordens de parada dos policiais e continuou realizando manobras perigosas, dirigindo na contramão, subindo em calçadas, por exemplo, e poderia causar um grave risco para a população da região ou também para o capotamento tanto do veículo onde estavam esses suspeitos até então, e os policiais também causavam risco para eles. Foi então que a perseguição continuou até próximo à fronteira com a Venezuela, onde haveria esse risco de fuga desses indivíduos para o país vizinho. E se isso acontecesse, se eles conseguissem atravessar a fronteira com a Venezuela, os policiais aqui do Brasil não poderiam fazer mais nada, não poderiam seguir atrás deles e acabariam perdendo esses suspeitos de vista. E foi então que os policiais acabaram usando um armamento não letal para tentar parar o veículo e posteriormente realizando disparos ali nos pneus desse veículo desses suspeitos, o que acabou culminando aí nesse capotamento desse carro onde estavam esses dois homens suspeitos ali, que acabou capotando. Um dos indivíduos, o condutor, no caso, acabou conseguindo escapar. Após o capotamento, ele saiu do veículo, escapou, cruzou a fronteira com a Venezuela. Está fugido, fugiu para o país vizinho, ao lado. Dentro do veículo, os policiais acabaram encontrando um jovem adolescente de 16 anos que estava junto com o condutor nesse veículo. E também foram encontrados, apreendidos, 50 carotes, recipientes de combustíveis dentro desse carro, que totalizaram 1.500 litros de combustíveis que acabaram sendo apreendidos. Ou seja, esses homens, esses suspeitos no caso, esses criminosos estavam transportando de forma ilegal combustíveis vindo do país vizinho aqui para o Brasil e acabaram sendo aí avistados por esses policiais quando tiveram a ordem de parada ali decretada, acabaram desrespeitando essas ordens de parada. No caso, dentro do veículo, os policiais encontraram ainda a carteira de habilitação do condutor e acabou sendo reconhecido pelas forças de segurança por envolvimento nesse transporte ilegal de combustível. Então ele já trabalhava já com esse transporte ilegal de combustível aí, vindo do país vizinho aqui para o Brasil. Acabou quase que foi pego dessa vez, mas conseguiu fugir para a Venezuela. O jovem ainda que foi encontrado, o adolescente que estava também dentro do veículo, foi encaminhado ali para ser tomadas medidas legais cabíveis. Eu volto com você no estúdio, Camille. Obrigada, Matheus, pelas informações. Bom trabalho aí para você. Importante a gente falar, né? A gente começou a semana e o feriadão já com muita coisa acontecendo. Eu acho que comparação, falando mais uma vez, com os finais de semana passados, esse ainda foi o final de semana mais tranquilo, né? Diante das coisas, acho que o pessoal realmente estava querendo descansar, querendo aproveitar de uma forma mais tranquila, mais calma. E aí a gente fica até um pouco feliz, né? Vendo aí os casos que aconteceram, que foram mínimos, mas que foram casos também muito importantes de grandes operações que continuam acontecendo. A gente espera que aconteça com mais frequência, tá bom? Da programação do final de semana, tem aí a Mostra Picuá, viu? A charmosa Vila do Paiva, localizada lá na Serra do Tepequém, foi o palco de um fim de semana inesquecível com a realização da segunda edição da Mostra Picuá de Cinema e Literatura. Vamos ver. Está em sua segunda edição e reforça a participação das artes e dos artistas. Thiago Briglia, que é o idealizador e produtor executivo, fala sobre o projeto. A Mostra Picuá é uma celebração da arte literária e cinematográfica que acontece aqui nessa paisagem exuberante que é a nossa Serra do Tepequém. Na mostra, o público tem a oportunidade de prestigiar performances literárias a partir de textos que foram previamente selecionados em prosa e em poesia e que são interpretados, né, pelos próprios autores ou por outros grupos, né, profissionais de teatro, em que durante 4 a 5 minutos apresenta essa performance do texto literário. E a gente também tem a mostra de cinema, são curtas metragens produzidos no Brasil inteiro, de Roraima ao sul, né, passando por todas as regiões, em que a gente acompanha diversas narrativas com temáticas distintas, né, de realizadores audiovisuais que trazem, né, seu ponto de vista sobre temas contemporâneos da nossa sociedade e que
através do documentário, através da ficção, seja um drama, seja uma comédia, né, tem esse propósito de entreter o público. Então a gente tem essa culminância aqui na Serra do Tepequém em 2 dias de evento. Na categoria Poesia, o primeiro lugar foi concedido ao poema O Lugar Que Não É Meu Lar, de P. Arteses, que aborda os desafios enfrentados por migrantes em Roraima, especialmente mulheres. Já na categoria Prosa, o conto vencedor foi Percurso, de Gabriel Alencar, que narra a trajetória de um casal de peixes do Rio Branco afetado pela contaminação por mercúrio. Na modalidade interpretação, em que o público escolhe as melhores performances, a apresentação de Animais Selvagens por Camille Lima conquistou o primeiro lugar na categoria Prosa. O segundo lugar foi para o grupo formado por Emma Vieira, Luísa Daniele e Natana Lindey, que encenou Marias com a intensidade e emoção. A Mostra de Cinema também premiou 7 produções audiovisuais. O filme Morto Não foi consagrado como o melhor filme, destacando-se pela originalidade e impacto narrativo. Outras categorias e vencedores serão detalhadas na divulgação oficial da mostra. A segunda mostra Picuá, ela tem uma característica muito significativa, que é essa conexão com a comunidade, né? Desde a sua concepção, desde o planejamento, né? A gente tem essa perspectiva de envolver a comunidade, né? No planejamento e na execução da mostra. Então a gente traz um evento e em paralelo também traz oficinas de formação na área de literatura, na área de cinema, né? De modo que cada vez mais a gente tem a mostra como esse espaço de encontro e ao mesmo tempo de valorização da nossa principal riqueza, porque o termo picuá, pelo garimpeiro, ele é utilizado para simbolizar a bolsinha, o reservatório que guarda a joia, né, o diamante. O que a gente quer com a mostra é que esse seja um espaço em que a nossa principal joia é a nossa cultura, é a nossa arte. A gente já pode esperar aí, quem sabe, uma terceira mostra? Com certeza, o planejamento é que a gente consiga executar essa mostra de forma bienal, né? E também o tempo de que a gente tenha novos textos, novas produções cinematográficas e cada vez mais, né, ampliar o espaço da produção regional, né, através da tela e através desse palco aqui no Platô do Tepequém. Bacana, né, gente? Então, se você não conseguiu aproveitar o evento nesse final de semana, já se prepara. Você que tem textos guardados, você que escreve, você que tem o dom aí do teatro, da atuação, novas edições estão por vir, então é tempo de você aproveitar. É um lugar muito mágico para quem já teve a oportunidade de conhecer Tepequém, para quem teve a oportunidade de participar da mostra, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Vamos falar então sobre medidas de saúde. A Anvisa decidiu tornar obrigatória a retenção de receitas médicas de quem compra canetas emagrecedoras. A previsão é de que a norma seja publicada na semana que vem e que comece a valer em 60 dias. A Jaqueline começou a tomar o Ozempic há cerca de 3 meses com orientação médica. Ela ficou surpresa ao perceber que a maioria das farmácias não pede receita para a compra do medicamento. De fato, quando você vai comprar, eles não fazem nenhum tipo de exigência de prescrição, mesmo eu tendo a receita, por vezes eles nem pedem. Mas, a partir de agora, essa realidade deve mudar. Por unanimidade, a diretoria da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu que as farmácias serão obrigadas a reter receitas médicas para reforçar o controle na venda desses medicamentos. Na prática, será como já acontece, por exemplo, com os antibióticos. O paciente que chegar à farmácia em busca de Ozempic, Wegovy ou similares terá de apresentar prescrição médica especial com 2 vias. Uma vai ser devolvida ao consumidor e a outra ficará retida na farmácia. O objetivo é evitar a automedicação e a ocorrência de efeitos adversos pelo mau uso desses produtos. A gente tem visto muitas pessoas com o uso dessas medicações para fins estéticos, o que é lamentável, porque além de não ter a indicação, essas pessoas estão às vezes privando outras pessoas portadoras de obesidade e de diabetes tipo 2 da medicação que já apresentou falta no mercado aqui no Brasil. Além do uso indiscriminado, outro ponto de preocupação é o avanço de um mercado paralelo, com produtos contrabandeados. Nessa terça, a Receita Federal apreendeu no Aeroporto Internacional do Recife 249 canetas de Monjaro, também utilizado para o emagrecimento. A carga foi avaliada em cerca de R$ 800 mil.
O médico cirurgião alerta para os riscos do uso desse tipo de produto sem acompanhamento. Náusea, vômitos, refluxos, esofagite, porque esse hormônio ele atua em várias frentes e uma delas é deixar o estômago um pouco mais parado, mais preguiçoso. Então você pode reter muito acúmulo de alimento ali. Pessoas idosas podem, por exemplo, broncoaspirar. Até quem usa aprovou a restrição para a venda. A medicação ela precisa ter a prescrição até para a segurança do próprio paciente que vai fazer uso dessa substância. Muito importante mesmo, né, gente? A gente sabe aí que, principalmente em 2024, a Ozempic entrou aí no ápice de conhecimento de muitas pessoas e começou a se tornar normal. É um remédio totalmente invasivo, é muito forte, né, para quem toma. Acredito que tem que ter a necessidade, sim, de uma prescrição médica, de um pedido, porque tem muita gente que faz o uso aí de forma incorreta e pode ter problemas de saúde mais à frente, né? Agora eu quero falar especialmente com os meus queridos amigos e amigas de toda a região. A gente sabe que a mudança climática tem afetado todo o bioma amazônico e estamos enfrentando a pior seca das últimas décadas. Isso é muito grave e muito perigoso. E o pior, os incêndios criminosos agravam ainda mais toda essa situação. A fumaça espalha perigo e poluição para a nossa gente, para as nossas crianças. E o governo federal, em parceria com os estados e municípios, mobiliza milhares de profissionais que só em 2024 já conseguiram controlar mais de 1.400 incêndios de grandes proporções. Pois é, mas o combate aos incêndios criminosos não podem parar e você pode ajudar nessa luta. Denuncie pelo telefone 0800 061 8080 ou em casos de incêndios, ligue para os bombeiros pelo número 193. Incêndio na Amazônia é crime. Juntos vamos prevenir que os incêndios criminosos aconteçam. E reforçando o número, tá, com vocês, 0800 061 8080 e em casos de incêndio, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros. Vamos falar então, vamos para Brasília, falando sobre o pastor evangélico Rogério Wellington Gomes de Oliveira, conhecido aí como Rogério Zayati, foi denunciado após declarar que o autismo é um mal geracional relacionado à entidade de outras religiões. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o líder religioso chegou a dizer que a entidade que rege o autismo está ligada a Ares Ogum, São Jorge, a deus da guerra. Por isso, o autismo é frenético e, às vezes, violento. E ele ainda defendeu que toda pessoa que é autista, que tem autismo, na sua casa está ligada a um mal geracional. Olha, é incrível que na Semana Santa, alguém que se diz pastor cristão seja tão preconceituoso e discriminador com seres humanos e com religiões africanas. Eu pergunto aqui, como se explica a quantidade de crianças autistas em que seus pais e avós são evangélicos, são brancos? O que essa gente preconceituosa tem que entender é que o autismo não é doença, não é deformidade, não é pecado e nem castigo. É apenas uma diferença de como o autista vê e sente o mundo. A maior lição de Jesus foi amar o próximo como a si mesmo. Então, que religião é essa que prega a discriminação e a repulsa e o ódio com outras religiões, com outras pessoas? Que o Ministério Público apure e corrigou essa situação criminosa de quem usa o nome de Deus em vão, engana e induz seus seguidores contra outras pessoas e que prega o ódio e não a paz, a união e o amor que Jesus nos ensinou. Então fica aí a dúvida, né? Vamos então falar sobre programação. O Grupo Norte de Comunicação realiza o primeiro Seja Norte Brasília para celebrar os 65 anos da capital federal. Acompanhe. Pois é, muito boa tarde para você, boa tarde também a você que acompanha o Povo na TV. Nós falamos aqui do Parque da Cidade, onde está acontecendo o Seja Norte Brasília 2025, em comemoração aos 65 anos da capital federal. São várias atividades que estão acontecendo aqui, né? Nós temos aqui o palco principal, onde nós temos as atrações. Já já nós teremos inclusive uma banda que vai cantar, tocar aqui, que é a banda Papel Machê.
né, nós temos aqui também vários estandes. Esses estandes aqui são vários serviços que estão sendo prestados à população de uma forma gratuita. Nós temos ali a tenda da hidratação e também distribuição de frutas gratuitamente às pessoas. Nós temos aqui também a distribuição de brindes, massagem, maquiagem, bioimpedância. Nós temos também aqui a Arena Saúde. Na Arena Saúde nós temos inclusive consultas gratuitas, né, para oftalmologistas. Então todos esses serviços estão sendo ofertados de uma forma gratuita aí à população aqui de Brasília, à população que está visitando a capital, porque nesses dias aconteceram vários shows aqui em Brasília e muita gente veio de vários lugares do país para participar desses shows com atrações nacionais aqui em Brasília. Então esse Seja Norte Brasília 2025 está sendo realmente um momento de festa, um momento de celebração aí para toda a comunidade que veio celebrar os 65 anos de Brasília. Brasília, que é a capital de todos os brasileiros. Então, Seja Norte Brasília 2025. Voltamos com você aí nos nossos estúdios. Obrigada, Jairo. Então, gente, uma grande programação muito bacana, né? Também para o intervalo comercial. Já já a gente está de volta, não sai daí. Explore, interaja, encontre e se informe com as notícias da Amazônia, do Brasil e do mundo no portalnorte.com.br. Tudo o que você precisa saber na palma da sua mão. Cobertura completa em 5 estados da região norte e no Distrito Federal. Informação atualizada e com credibilidade sobre entretenimento, serviços, política e esporte. Você vê primeiro aqui. portalnorte.com.br. Mais que um portal, seu Norte. Cuidar da família é Brasil demais. E vacinar nossas crianças e adolescentes na escola também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força, vem com tudo vacinar. Vem, 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 vem aluno e professor. Educação e saúde juntas, nas escolas públicas de todo o país. Vacinar é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Programa Povo na TV tá de volta. Vamos falar de coisa boa, porque desde sexta-feira os roraimenses estão curtindo o feriado de Páscoa e Tiradentes. Durante esse feriado, alguns serviços ficam suspensos e outros funcionam com horário reduzido. O Matheus tem mais detalhes pra gente. Exatamente, muito bom dia, Camila, e bom dia para você que nos acompanha. Olha só, nesse feriadão de Tiradentes, dia 21 de abril, aqui na capital, Boa Vista, alguns serviços estarão funcionando de forma um pouco diferente. Os serviços essenciais, como a coleta de lixo, a Guarda Civil Municipal e a Central de Atendimento 156, estarão funcionando aqui em Boa Vista. Os ônibus aqui na capital funcionarão um pouco diferente. O horário será normal, das 6 da manhã à meia-noite. Porém, apenas 70% da frota estará circulando nas ruas aqui da capital. Já os táxis lotação, que também são outro meio de transporte muito utilizado pela população aqui da capital, funcionará apenas das 6 da manhã às 2 horas da tarde. Já na saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e o Pronto Atendimento Infantil do Hospital da Criança, Santo Antônio, funcionarão normalmente. Já as unidades básicas de saúde estarão fechadas nesse feriado, voltando apenas a funcionar no dia 22 de abril, na próxima terça-feira, em horário normal. Porém, nesse feriado, estarão fechados. Já aqui no estado de Roraima, os serviços de saúde, por exemplo, as unidades que realizam atendimento de urgência e emergência, como o pronto-socorro Dr. Riton Rocha, o pronto-socorro Francisco Elesbão, o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré e o pronto atendimento do Cosme Silva funcionarão normalmente, assim como os hospitais aqui do interior do estado. Porém, os atendimentos do Centro de Referência e Saúde da Mulher e a Policlínica Coronel Mota, por exemplo, estarão fechadas nesse feriado, retornando
apenas na terça-feira, dia 22 de abril. Assim como as atividades do Hemoraima, que estarão fechadas nesta segunda-feira, voltando apenas na terça-feira, dia 22 de abril, funcionar normalmente. Então, são alguns serviços aqui na capital e no estado que estarão funcionando de forma um pouco diferente por conta desse feriado. Segunda-feira agora, feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. Os ônibus, como falei anteriormente, repetindo aqui, os ônibus na capital, se você vai se locomover, vai para algum lugar, vai trabalhar ainda, tem gente que trabalha como a gente aqui do jornalismo, da TV, né? Você pode ter acesso aos ônibus aqui da capital, funcionarão normalmente das 6 da manhã às meia-noite, porém com essa frota reduzida, 70% apenas. E os táxis de lotação, como falei anteriormente, também das 6 da manhã os táxis de lotação até as 2 horas da tarde. Fique atento a esses serviços. Os serviços de urgência dos hospitais também estarão funcionando aqui na capital e no estado, funcionando de forma normal, HGRs, atendimentos de urgência, porém a Policlínica Coronel Mota não estará funcionando, somente na terça-feira volta às atividades, e as unidades básicas de saúde também funcionam somente na próxima terça-feira, dia 22 de abril. Fique atento a esses horários e a esses locais que não estarão funcionando, e o transporte na capital vai estar normalmente funcionando para você, porém somente com a frota reduzida, 70% da frota dos ônibus, por exemplo. Eu volto com você no estúdio, Camille. Obrigada, Matheus, pelas informações. Então tá aí, gente. Segunda-feira para alguns vai começar amanhã, tá? Então tem muita coisa que tá com serviço restrito, inclusive tá bem mais parado do que já na própria Sexta-feira Santa, que também era um feriado. E aí aproveitem para fazer o que vocês têm para fazer amanhã, tá bom? Durante a Páscoa é comum que o consumo de chocolate aumente consideravelmente, especialmente entre as crianças, mas é preciso atenção para não haver exagero e gerar efeitos negativos no organismo infantil. Ovos recheados, bombons e sobremesas temáticas. É tempo de Páscoa e de doces, mas é necessário atenção ao consumo exagerado, principalmente para as crianças. Segundo especialistas, antes do desejo das crianças por doces, os pais precisam se atentar a possíveis exageros, intolerâncias ou até alergias. Mas nas ruas, o que os pais fazem? Existe algum controle? Acho que é importante, né? Eu estou saindo agora mesmo com esse rapazinho aqui do dentista, né? Então vejo que o alto consumo ele prejudica bastante. Pela saúde dela, né? Pelo bem-estar, porque muito doce, né? Nessa época e qualquer época vai complicar a saúde. Eu deixo ele comer, né? Mas eu tento controlar o máximo possível, porque a nossa família ela tem histórico de diabetes. Eu, inclusive, estou com pré-diabetes. A avó dele também é. Então, assim, é difícil porque uma vez que você dá doce, né, a criança, o paladar dela muda, então ele gosta demais, mas eu tento dar uma segurada, né? Controlo. E é o que ressalta este nutrólogo. O controle é necessário para não haver sintomas negativos no intestino infantil. Diarreia, o paciente que vai apresentar, digamos que eructações, gases, né, a presença tanto de flatulências como de arrotos, o paciente que tem essa distensão abdominal, a diarreia veio com sangue, a gente já começa a pensar em infecção do trato gastrointestinal. Então, a gente tem que ficar de olho nos sintomas e saber diferenciar. Quando que pode ser uma infecção intestinal, por exemplo, que é algo mais grave que deve-se procurar o médico imediatamente. Quando se for uma certa intolerância à lactose, que digamos que a gente consegue postergar mais um pouco e consultar o médico. O especialista ainda destaca que enquanto na intolerância à lactose os sintomas são diários, o exagero no consumo tem apenas sintomas momentâneos. Então, leite, queijo, requeijão, tem uma certa presença de lactose, até mesmo, por exemplo, o whey protein, né, que a gente vê muito difundido hoje. Essa presença de lactose vai gerar esse sintoma que ele, digamos que passa a ser quase diário. Já quando é um consumo que vai gerar essa certa ingestão momentânea, é somente naquele período. O paciente parou de consumir aquela quantidade em excesso e volta a fazer sua alimentação normal com a presença de laticínios, ele para de ter esses sintomas. Mas crianças, calma! Vocês podem comer chocolate na Páscoa. O nutrólogo Lauditone Júnior destaca os indicados para que os pequeninos não fiquem sem o chocolate. Então ele pode optar pelos chocolates que têm menos açúcar, que têm menos lactose em si, a gente olha isso pela tabela nutricional, ou opções que têm uma maior quantidade de cacau, que aí a gente vai pela porcentagem, né? Chocolates com 40%, 50%. E a opção seria os chocolates, digamos que zero açúcar, que aí a gente vai com as opções do adoçante, que a criança, digamos que vai desenvolvendo um certo
uma certa adaptação do paladar para aquele tipo de alimento. Equilíbrio, cuidado, atenção e boas festas. E, gente, é muito difícil, né, ter equilíbrio na Páscoa, porque as crianças principalmente, porque ganha aí ovo de Páscoa dos pais, ganha do tio, ganha de padrinho, ganha de madrinha, e aí o pai tem que se virar para conseguir controlar, né? Eu particularmente não tenho controle quando o negócio é chocolate. Se deixar, eu como no mesmo dia o ovo de Páscoa, né? Às vezes, quando eu tô mais assim, não querendo comer, aí eu prolongo durante 2 semanas. Comi um ovo de Páscoa aí durante 2 semanas. Todo dia eu comi um pedacinho bem pequenininho. Mas é difícil realmente, né? Mas estamos voltando às atividades normais. E aí já dá pra dar uma controlada e você consegue maneirar a alimentação do seu filho e cuidar da sua também, tá bom? Nós chegamos ao fim do programa Povo na TV. Amanhã eu espero vocês a partir de 11 horas da manhã. Um beijo, bom almoço. Mais tarde tem que estar na hora e eu espero você. Programa Povo na TV. Oferecimento. Baratão dos Óculos. O barato que você pode confiar. Roraicap. Contribua com a PAI. Faça o bem que a sorte vem. E portalnorte.com.br. Mais que um portal. Seu Norte. TV Norte. SBT Boa Vista. Uma emissora do Grupo Norte de Comunicação.